Olá, bom dia! Agora são 7 horas em ponto. Os termômetros registram 11 graus em Sorocaba, mesma temperatura na rodovia Castelo Branco, que você tem imagens ao vivo em Itu. O dia deve ser quente, com sol, clima bom para quem curte as férias escolares. A quinta-feira não teve adesão esperada de manifestantes em todo o país. Em Sorocaba, o movimento maior foi pela manhã. Sindicalistas se reuniram no Parque das Águas e, em passeata, fecharam algumas das principais avenidas da cidade. Bancos e comércio do centro ficaram fechados. No fim do dia, aproximadamente 100 pessoas voltaram às ruas. Veja como foi. O protesto, que começou na Praça Coronel Fernando Prestes por volta das 5h30 da tarde, continuou até quase 10 horas da noite. Diferentemente do período da manhã, dessa vez os manifestantes não eram ligados a sindicatos. Das aproximadamente 100 pessoas, a maioria era formada por jovens e representantes de movimentos sociais. Eles pediam por melhorias na saúde e tarifa zero no transporte público. Da praça, eles passaram por várias ruas do centro da cidade. Já no bairro Campolim, os manifestantes pararam em frente à Urbis, responsável pelo trânsito em Sorocaba, para pedir a isenção nas tarifas de ônibus. A Guarda Municipal protegeu o prédio. Então que a gente tire uma plenária para a gente estar trabalhando esse tema. Começar a apresentar propostas com viabilidade, mostrando os caminhos que o transporte público em Sorocaba pode tomar para ser um transporte que atenda a população com mais qualidade. Ainda na Urbis, a massa se dispersou. Os manifestantes que sobraram interditaram a Avenida Antônio Carlos Comitre. De acordo com os protestantes, esse carro quase atropelou algumas pessoas que faziam bloqueio. O motorista precisou da ajuda da polícia para sair do tumulto. A Avenida Washington Luiz também foi bloqueada. Esse comerciante fez questão de ajudar, saiu do carro e apoiou o protesto. Temos que ser Brasil unido. Segundo a Urbis, uma manifestação no bairro Cidade Jardim, moradores queimaram contêineres e pneus por conta de um atropelamento. A Raposo Tavares, em Sorocaba, não ficou interditada. E das 28 cidades da nossa área de cobertura, Sorocaba e Jundiaí foram as únicas cidades que tiveram as manifestações. Em Jundiaí, os bancos ficaram com atendimento comprometido, parte do comércio fechou as portas e a rodovia Anhanguera, como podemos ver nas imagens, também ficou tomada por sindicalistas. E ainda falando em rodovias, agora são 7 horas e 3 minutos. E se você pretende sair de casa para pegar a estrada, deve ter a curiosidade em saber se hoje haverá ou não as manifestações. A repórter Andréa Trevisan está na Castelo Branco, próximo ao pedágio de Itu, e tem as informações para a gente. Bom dia, Andréa. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Olha só, segundo as concessionárias que administram as rodovias da nossa região e também as autoridades, hoje não há previsão de manifestação. Nós estamos aqui na Castelo Branco, como você falou, e por aqui o movimento é intenso, principalmente de caminhões. Para quem segue para São Paulo, vai encontrar trânsito intenso na capital pela Castelo Branco. E para quem segue pela Anhanguera Bandeirantes, não há problemas. E período de férias, quem pretende ir ao litoral paulista pode seguir tranquilamente hoje. Ontem, manifestantes fecharam parte da rodovia Anchieta. Hoje não há previsão de protestos. Na capital circulam ônibus, metrô e trem normalmente sem problemas. Inclusive quem sai de Sorocaba e de Jundiaí pode ir de ônibus tranquilamente, que todos estão rodando. Outra informação, a coleta de lixo que ficou prejudicada em Jundiaí volta ao normal hoje, segundo a prefeitura. O volume de lixo que ficou acumulado deve ser retirado completamente amanhã, neste sábado. Bancos e comércio também devem funcionar normalmente a partir de hoje, porque ontem eles fecharam as portas por causa do manifesto. Isso foi na maioria das cidades do país. Simone. Obrigada, Andréa. A gente volta a conversar ainda nesta edição. Um homem morreu atropelado agora há pouco por uma moto no bairro Paula de Mendes, em Piedade. Segundo a Polícia Militar, o motociclista teve ferimentos graves e está sendo socorrido neste momento pelo SAMU.
Depois de mais de 10 horas de julgamento em Sorocaba, Yuri André de Souza Milani Barizon é condenado a 60 anos de prisão. Ele agora foi acusado de mandar matar uma irmã e o padrasto, além de atirar na mãe e em outra irmã. O crime foi uma chácara em Araçoiaba da Serra em 2011. Yuri Milani Barizon, hoje com 23 anos, é acusado de ser o mandante das mortes do padrasto e da irmã de 14 anos e também da tentativa de homicídio da própria mãe e de uma outra irmã que foram baleadas, mas se recuperaram. O crime aconteceu no dia 14 de outubro de 2011 em uma chácara na cidade de Araçoiaba da Serra. De acordo com a acusação, Yuri planejou o crime e pediu ao primo Michael Barizon e um amigo, Leandro da Costa, que matassem toda a família por medo de perder a herança. Yuri teria esperado tudo acontecer dentro do carro em frente à casa. Depois foi à polícia, alegando ser vítima de um roubo. Na semana seguinte, Yuri foi apresentado como principal suspeito. É muita frieza e crueldade, né? E o júri popular foi formado por 7 pessoas. Maicon e Leandro, que tiveram participação nos crimes, foram condenados a 50 anos de prisão, 10 anos a menos que Yuri. Todos voltam para onde já estavam presos. Yuri, a penitenciária de Tremembé, já Maicon e Leandro para o CDP de Sorocaba. Um alerta à segurança, Boituva realiza campanha para incentivar o uso do Disque Denúncia. A gente volta a conversar com a Andréia Trevisan, que tem os detalhes. O que é feito, Andréia? Olha, Simone, essa ligação lá garante o anonimato do denunciante. Eu vou conversar agora com Benedito Aparecido Lisboa Juvenil, que é comandante da Guarda de Boituva. Bom dia, como será esta campanha? Bom dia. Boituva está enganjado nessa campanha pela importância que tem o 181, que se refere à denúncia, e para que as forças policiais elas possam combater com mais eficácia os crimes. O morador ter uma ideia, que tipo de crime ele pode e deve denunciar? Estupro, roubo, latrocínio, furto, todos os tipos de crimes que não estão esclarecidos. O denunciante tem todo o sigilo para colaborar com a polícia para se chegar até o criminoso. Não precisa ter dúvida, basta denunciar 181. Exatamente, e pode ficar tranquilo porque 181 realmente é sigilo absoluto. Obrigada pelas informações de chegar cedinho aqui com a gente. Simone, uma curiosidade, o estado de São Paulo recebe por dia aproximadamente 4.000 denúncias pelo 181. É realmente muito importante, né, Andréia? Agora, você está na Castelo Branco, próximo ao pedágio de Itu, como a gente pode perceber pelas imagens. Como é que está o movimento neste momento? Até porque, é uma curiosidade, a tarifa do pedágio aí deveria subir neste mês. E por conta das manifestações que nós temos mostrado em nossos telejornais, não houve esse aumento. Quanto custa e como é que está o movimento por aí? Olha, o movimento está intenso. Um dia depois das manifestações, todo mundo seguindo para São Paulo a trabalho. O movimento de caminhões é intenso. O valor da tarifa, Simone, para carros de passeios custa R$ 9,00. No dia 1º de julho, este valor deveria ter subido 6%, ou seja, passaria para R$ 9,54. Aparentemente, 54 centavos não é nada, mas isso no fim do mês aumenta sim e pesa no bolso de quem precisa passar pelas rodovias. E uma outra informação é que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a tarifa de pedágio no Brasil é muito mais alta que a média internacional. Quem não tem outra opção paga o valor porque tem que passar de uma cidade para outra, enfim, pelas rodovias do nosso país. Simone. Obrigada, Andréia. Realmente tem que se manifestar. Muito obrigada. Começam hoje as vistorias nos veículos escolares em Sorocaba. São esperados 277. Hoje, passam pelas avaliações os que têm placas com final de número par. A URBS orienta os condutores a levar o documento do veículo, o alvará vigente e o cartão de vistoria referente ao primeiro semestre de 2013, com carimbo do Ciretran. Vão ser analisados itens como a pintura da faixa lateral, o tacógrafo e os cintos de segurança. A vistoria será na rua José Miguel, sem número, atrás do SESI do Mangal. O atendimento começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã e vai até às 11 da manhã. Depois, da 1 às 3 da tarde.
Vamos saber agora o que é destaque no país. As informações vêm da redação do SBT Manhã. Um homem morreu baleado. Uma mulher ficou ferida num baile funk em Diadema, no ABC Paulista. Tudo começou com uma discussão. Quem tem mais informações sobre o caso é a repórter Larice Neves. Márcio Ramos Cardoso tinha 34 anos. Ele participava de um baile funk aqui em Diadema com um grupo de amigos. Houve uma confusão na festa, ele já estava saindo do local com uma amiga no carro quando foi alvejado. A menina levou um tiro no braço, mas passa bem. Já Márcio levou um tiro no tórax, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem informações de quem tenha cometido o homicídio. Uma cidade de títulos que agora não são mais falados, obras que foram valorizadas como patrimônio, mas estão paradas. Nossa equipe, após receber inúmeras reclamações de moradores, faz um raio-x de Sorocaba com o olhar de quem depende dos serviços públicos. As placas são imponentes, anunciam centenas de obras, mas os prazos aqui não passam de ficção. Unidade de pronto atendimento do Éden. Deveria ter ficado pronto em novembro do ano passado, mas a obra está parada. Esta Casa do Cidadão, uma espécie de poupa-tempo municipal na Vila Hortência, está praticamente pronta, mas ainda não foi entregue. O prédio custou R$1,5 milhão e deveria ter sido entregue em fevereiro. E foi bem pedido num prazo, não foi entregue, né? E isso deixou a desejar. E é uma coisa que favorecia para todo mundo. Isso com certeza, não é só minha opinião. O problema também atinge os transportes. Este viaduto deveria ligar o bairro Pinheiros à Avenida Dom Aguirre. Parece quase pronto, mas não tem ligação com a via. Passar aqui de moto, por exemplo, só no improviso. São obras iniciadas no governo de Vitor Lippe, do PSDB, eleito em 2004 e reeleito 4 anos depois, com a aprovação popular suficiente para emplacar um sucessor no Palácio dos Tropeiros, Antônio Carlos Panunzio. Muitos prédios que seriam entregues pelo governo seguinte ainda estão cheios de materiais de construção e pedreiros, fechados ao público. Em 2008, Vitor Lippe recebeu da Fundação Abrinq o título de Prefeito Amigo da Criança, em razão de ações e projetos desenvolvidos para a infância. Este ano, na Câmara, ele disse que com a conclusão de obras, Sorocaba passaria a contar com mais 1.800 vagas em creches. O problema é que elas fazem parte da lista de obras atrasadas. Esta aqui, no Jardim Alegria, na região do Éden, deveria ter ficado pronta em abril. Acabaram as eleições, as obras estão paradas, um monte de mãe precisando trabalhar, não tem quem deixar filho e as obras estão aí, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Difícil tá, porque tem muita criança aí para poder botar na creche e aí não tem, né, vaga. Na mesma região, uma oficina do saber ainda não tem aulas em período integral. Logo em frente está em construção um ginásio poliesportivo, que tinha previsão inicial para o último mês de fevereiro. A obra custa R$2.600.000 e foi iniciada em 2011. Quem mora por aqui lamenta o atraso. E a gente que precisa não tem. Nós pagamos, mas nós não recebemos nada em troca. Já no bairro Ebert de Souza, na zona norte de Sorocaba, a oficina do saber com investimento de R$1.900.000 está inacabada, mesmo com a previsão de entrega para novembro do ano passado. Mesma situação de uma escola municipal no bairro Santa Esmeralda, que tinha previsão de entrega para março de 2012. No lugar de alunos, só operários da construção civil. Esta creche, construída em parceria com o governo federal, começou a ser erguida em 2011, com previsão para ser entregue em agosto de 2012. A data foi atrasada para fevereiro de 2013 e até agora não foi finalizada. Eu fico, às vezes a minha filha, um ajuda o outro, mas está difícil, a gente precisaria de uma creche. E nessa semana, o ex-prefeito de Sorocaba, o Vitor Lippe, que hoje é presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, em uma entrevista falou sobre as diferenças de governo e dessas situações mostradas na reportagem. Apesar do mesmo partido do atual prefeito, Antônio Carlos Panunzio, a administração parece ser outra. Acompanhe o bate-papo que fiz com o Vitor Lippe. Estou à sua disposição para as suas perguntas. Então vamos lá. Secretarias. A gente pode perceber nas últimas semanas que houve um grande corte, uma grande diferença na administração, na gestão da Prefeitura de Sorocaba. A impressão que é causada hoje, até por conta das entrevistas e do depoimento do prefeito Panunzio, que ele diz que isso é feito para cortes. Então, o senhor mostra que esbanjava dinheiro
Bem, Simone, nós trabalhamos com cenários de futuro. Eu tive oportunidades de fazer o equilíbrio financeiro da prefeitura, a arrecadação vinha num crescente e eu sempre tive a prudência de gastar aquilo que nós arrecadávamos. Então, isso é feito em cima de cenários que mostram que hoje a arrecadação da prefeitura não está equivalente ao que se esperava. Então, nesse momento, o gasto está maior do que a arrecadação. O senhor entregou a máquina com ou sem dívida? Como estava o caixa? Não, não temos dívida. Nós até passamos com um superávit para esse ano de 20 milhões de reais. No entanto, nós trabalhamos sempre com cenários. Nós estamos sempre projetando o futuro. É assim que você tem... Existe um reforço para continuar com as secretarias, com esses planejamentos todos que o senhor implantou, e aí tiraria de uma outra forma? Mas eu quero crer que, embora algumas secretarias estejam juntas agora, né, você vai ter algumas economias, mas sem tirar os programas que estão em andamento. Tá, mas o senhor disse que ele está certo em unir. Então, se pudesse unir antes, o senhor gastou mais. Eram mais secretários, eram mais secretarias. Sim, mas o cenário do ano passado me permitiu ter essas secretarias, e não são só as secretarias. Eu acho que é uma série, é um conjunto de medidas que ele está tomando exatamente para mostrar para a sociedade que ele está dando a sua parcela de contribuição para reduzir os gastos públicos, para procurar buscar eficiência. Cada momento é um momento. Uma questão que eu quero colocar com o senhor, até pela cobrança de telespectadores, moradores do Sorocaba, em relação que o senhor fazia a questão do Sorocaba ser reconhecida não só na cidade, na região, no país e até fora do país. Alguns títulos que o Sorocaba tinha, então eu vou até citar aqui, que é o prefeito empreendedor do Sebrae, selo de cidade verde e azul, cidade educadora, recebeu o prêmio prefeito amigo da criança, a virada cultural que existia e que tinha uma movimentação grande de pessoas de fora, que hoje não tem mais. A questão também do Sorocaba Total, que é uma obra de mais ou menos 30 quilômetros no sistema viário. O que aconteceu? Alguns foram excluídos, outros deixam de ser divulgados e aí a mídia não tem esse retorno, porque a população, a impressão que tem que acabou. Não, Simone, veja bem, esse foi uma conclusão do trabalho de 8 anos. Naturalmente que tivemos bons resultados, tivemos uma boa avaliação, Sorocaba se destacou realmente no cenário nacional e o Panuso vem dando continuidade a isso, mas ele está muito no começo. Hoje as pessoas cobram, a gente tem várias fotos desde o começo do ano de telespectadores que nos enviaram imagens que não aconteciam, como por exemplo o Mato Alto, que todo mundo ficou muito chocado com isso, e a justificativa era a chuva. Então, com chuva ou sem chuva, não é nem puxação de saco. Eu acho que era um dever que o senhor tinha na administração da cidade e realmente manter a cidade limpa. E aí, nós não tínhamos esse cenário. E a questão da virada cultural, que o senhor falou que é muito cedo, é cedo, mas não acabar. É cedo para acabar e não é cedo para receber novos títulos. Secretarias que têm fim, projetos que têm fim. Será que não era uma discordância demais da administração que o senhor fazia? Estamos juntos ou não? Sem dúvida que nós estamos juntos, Simone. Eu entendo até essa expectativa, porque estive 16 anos na prefeitura, né? 8 anos como secretário da Saúde, 8 anos como prefeito, e é lógico que o resultado no final da administração é muito mais intenso do que no começo de uma administração. O Panuso, ele está dando continuidade à grande maioria dos programas. Um outro programa, ele realmente não conseguiu nesse momento, a questão da virada cultural, nesse ano. Ele quer fazer o ano que vem, quer dizer, nesse momento ele teve que se ajustar a algumas questões, não conseguiu fazer. A questão também da beleza da cidade, ele tem uma preocupação especial, porque sabe da importância disso e sabe quanto o sorocabano está acostumado com essa questão. Hoje é um valor que a cidade tem. E nós tivemos algumas dificuldades aí em janeiro, fevereiro, mas você vê que rapidamente agora a Secretaria de Obras já está recuperando a cidade, está deixando a cidade bonita novamente. Como é que o senhor vê essa questão de obras paradas? O principal fator que é de atraso das obras é porque não é só a prefeitura que está sofrendo com isso. Todo mundo, quem precisa de 30 funcionários consegue contratar no máximo 20, quem precisa de 60 consegue 40, 45. Isso acaba atrasando as obras. Não houve nenhum erro aí, não houve nenhuma intenção, pelo contrário, porque atrasar a obra, ninguém ganha eleição atrasando obra, pelo contrário. Mas elas foram entregues como se tivessem hora. Muito pelo contrário, Simone. Eu não entreguei nenhuma obra que não tivesse sido concluída, pelo contrário. Eu entreguei várias obras depois da eleição. Então, essas obras não foram entregues, elas estão sendo construídas, estão sendo concluídas agora pelo governo Panuso. No planejamento, não seria mais prudente, menos e melhor?
Eu acho que não, porque todas as obras estão sendo feitas com qualidade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bate-papo, essa participação do seu especial aqui no Noticidade. Não como presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba e nem como ex-prefeito de Sorocaba, como cidadão que mora em Sorocaba, o senhor está satisfeito, sim ou não, com a cidade? Bom, eu que estou dentro do governo... Não, como morador de Sorocaba. Mas eu tenho informações, Simone, que vocês não têm. Mas aí que tá. Fica mais fácil para o senhor justificar. Como morador, chegou na cidade alguém para o senhor apresentar como morador. O senhor está satisfeito com o que vê hoje? Porque o morador só pode falar aquilo que ele não vê. Coisas podem ser feitas, mas se não chega a comunicação, ele não sabe. Não, Simone, eu continuo, até porque eu tenho que mostrar a cidade para as pessoas que vêm aqui para o Parque Tecnológico e todo mundo elogia Sorocaba. Nós estamos bem à frente das outras cidades, em infraestrutura, em beleza. Algumas dificuldades que nós passamos, nós já estamos superando, que é a questão dos tapa-buracos. O governo Panuso vai trazer agora recursos para fazer recapeamento, que eu não consegui fazer na quantidade que nós precisávamos. Eu não tenho nenhuma dúvida que Sorocaba vai ganhar muito com esse governo, é só uma questão de tempo. Um tempo que não pode demorar muito. Muito obrigada pela entrevista, Vitor Lippe. A sexta-feira é de sol com nuvens. Você vê imagens ao vivo de tu. Olha que lindo sol, onde as temperaturas variam entre 10 e 24 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Ibiúna, a mínima prevista é de 7 graus e a máxima pode chegar aos 22. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 9 e 24 graus. Salto de Pirapora tem mínima de 10. Laranjal Paulista tem mesma mínima com máxima de até 25. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Rock. Para quem gosta do gênero musical, é um prato cheio. E em Salto tem uma programação especial. Quem dá os detalhes é a repórter Andréia Trevisan ao vivo. O que vai acontecer em Salto, Andréia? Simone, neste sábado, 2 bandas de rock, obviamente, se apresentam para todo mundo. Eu vou começar agora com o Almir Monteiro, que é diretor de Cultura de Salto. Bom dia. Qual é a programação para esse fim de semana? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Neste final de semana, a cidade de Salto recebe aí algumas bandas. No sábado, nós teremos na sala Giuseppe Verdi, que é anexa ao Museu da Cidade de Salto, 2 bandas da cidade de Campinas. A partir das 7 da noite, nós teremos a banda João e os Poetas de Cabelo Solto e, na sequência, a banda 8 Mãos. As 2 bandas são da cidade de Campinas. E elas apresentam músicas autorais neste espaço, então, na rua José Wilson, no Museu Cidade de Salto. Já no domingo, Andréia, nós receberemos 3 bandas da cidade de Salto que fazem covers. A partir das 3 da tarde, chama-se o evento Pavilhão Rock and Roll, porque este evento ocorre no Pavilhão das Artes, que é a antiga Concha Acústica de Salto. Nós teremos então, a partir das 3 da tarde, a participação da banda Opala 77, que toca rockabilly. Logo na sequência nós temos Lobojack e para finalizar a banda Young. As 3 bandas são de Salto e fazem covers então de grandes sucessos do rock mundial. Ok, Almir, eu agradeço a sua participação aqui. Simone? Andréia, além de Salto, a região também tem uma programação especial. Você tem as informações? Tenho sim, eu vou ler para vocês. Olha só, em Araçoiaba da Serra, amanhã, a partir das 7h30 da noite, na Praça da Matriz, tem shows e também no domingo, a partir das 3h30 da tarde. Mais cedo dá para levar até a criançada. Já em Sorocaba, o Sesc tem shows de rock amanhã, sábado, 6h30 da tarde. E no domingo, 7 horas da noite. Em Itu, continua o Festival das Artes. Tem shows a partir das 4 horas da tarde na Avenida Itu, 400 anos. É programação para toda a família em várias cidades da nossa região. Simone. Agora, uma curiosidade minha. Você gosta de rock and roll, Andréia Trevisan? Depende, pesado, barulhento, não. Meu ídolo do rock é Elvis Presley. Eu gosto de rock antigo, rock clássico. Mas e você? Eu também, mesma linha que a sua. Rock nacional, mais leve, o pesadão não dá. Obrigada pelas informações, um bom dia para você. Obrigada, Simone. Não tem nada a ver com a nossa idade, né? Gostar de rock antigo. Até tem gente que gosta, mas aqui a gente vai para um outro estilo musical. Obrigada, Andréia.
Foi nada. Pesquisa feita nos Estados Unidos indica que aumentou o consumo de energéticos isotônicos, mas isso não ocorre apenas no exterior. Segundo a Associação Brasileira do Setor, nos últimos 4 anos, a venda dessas bebidas cresceu mais de 150%. Eles estão ali nas prateleiras, em diferentes sabores e marcas. Isotônicos são muito usados pelas pessoas que buscam hidratação e reposição de sais minerais. Já os energéticos dão aquele ânimo. E eles caíram no gosto da população, que consomem bem o produto. Você bebe energético? Bebe muito? Muito. De vez em quando. De vez em quando eu tomo, sim. O Marcelo consome os dois. O professor de educação física bebe de forma regrada os isotônicos durante o dia. Eu costumo usar sempre logo após o treinamento de corrida, né? Que é um treinamento bastante intenso. Já os energéticos ficam para balada. A gente costuma tomar um energético, né? Mais light e maneirado, né? Segundo uma consultoria internacional, a venda de energéticos saltou de 20 milhões de litros em 2002 para 118 milhões em 2011, um aumento de quase 500%. E com todo esse consumo, a saúde pode sair prejudicada. Pode levar a uma intoxicação, levando a crises de arritmias cardíacas, tremores, tonturas e até a morte súbita. A medicina não recomenda em nenhum caso o uso de energéticos industrializados. Já os isotônicos devem ser consumidos com moderação, sempre durante ou após exercícios físicos muito intensos. E o uso indiscriminado da bebida também prejudica a saúde. O aparecimento de hipertensão arterial, de uma forma crônica, pode levar a consequências de doenças cardíacas. E o abuso também, a presença de carboidratos nesses isotônicos também pode levar até o aumento do peso, levando à obesidade e as outras consequências, outras doenças relacionadas ao próprio ganho do peso. Os exercícios físicos são importantes para uma vida saudável. Eles evitam principalmente as doenças cardiovasculares, mas uma dieta regrada também é fundamental. Frutas, verduras, cereais, atividade física seria a melhor conduta para se ter uma vida saudável, evitando problemas de aparecimento de doenças cardiovasculares e outras no organismo.